boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao programa Futebol e Política, Minha Vida como Corintiano. Este programa é uma iniciativa da Comunidade de Coletivos Corintianos Progressistas, ou só CCCP, que são Coletivo Democracia Corintiana, Movimento Toda Poderosa Corintiana, Corintianos de Esquerda, Coringão Antifa e a comunidade Barbearia Batalha. Quero agradecer a todas as companheiras e companheiros, como, por exemplo, o jornalista Walter Falcheta, a advogada Desirê Rodrigues e o professor José Luiz Teixeira, que nos ajudaram a realizar esta entrevista. Também quero agradecer a todas as pessoas, comunidades, canais e parceiros que estão retransmitindo este programa. Para quem não me conhece, eu sou Ana Lu Tomé, do Movimento Toda Poderosa Corintiana e também conselheira do Corinthians. E agora eu vou apresentar o meu amigo e companheiro Carlos Ojeda. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Ana Lu. Boa tarde a todos, a todas, meus companheiros, minhas companheiras, e para não ficar mal com ninguém, meus camaradas e minhas camaradas também. Eu sou Carlos Ojeda, do Coletivo Democracia Corintiana e também conselheiro trienal do glorioso Esporte Clube Corinthians Paulista. É isso aí. Bem, hoje nós vamos entrevistar uma mulher ativista, ela é referência como batalhadora assim, de direitos humanos, ela está ligada em movimentos relacionados a isso, ela é deputada federal e tem origem indígena também, e, lógico, é corintiana, corintianíssima. Vou dar agora uma boa tarde para Juliana Cardoso. Boa tarde, Ju. Muito obrigada aqui por aceitar o nosso convite. E eu já começo te perguntando o seguinte, Juliana, como foi que você se tornou corintiana? Como é que o Corinthians surgiu na sua vida? Bom, a família inteira é corintiana, né? Então, desde muito pequenininha, a gente sempre ali com a torcida, ou na televisão, ou no rádio. Então, desde pequena, o Corinthians está na minha vida como uma grande festa, né? Grandes emoções e, ao mesmo tempo, grande festa. Mas eu tive muito mais aproximação quando eu me casei com o meu marido Eduardo, que é super, hiper, mega corintiano. A carteirinha dele do Corinthians é 00,6, sei lá, qualquer coisa assim. E aí ele me levou na Gaviões, né? E me levou também para ver o Corinthians no estádio, porque eu nunca tinha ido. E depois, o Corinthians, também da família do meu marido, eles tinham uma escola de samba que chamava Tradição da Zona Leste. E uma vez o Corinthians veio, a Gaviões veio no espaço onde tinha um ensaio, porque naquele período não tinha lugar, né? Ensaiava na rua. Aí pronto, aí eu falei, isso mesmo é que eu quero para minha vida. Ser corintiana. Mas foi sempre assim, a lembrança muito dos meus avós, da minha avó, do meu avô, minha avó também, a minha família no radinho, ou quando passava na televisão. Mas conhecer foi com o marido. Ô, Ju, e assim, o Corinthians, né, ele tem uma relação muito próxima com os povos indígenas. A gente já recebeu lideranças originárias em campo algumas vezes, né? E aí tivemos atletas indígenas como Garrincha, o Índio, o Paulinho. Agora, falando um pouco aí da sua família, a família Cardoso, queria que você contasse um pouquinho do seu Juruna, o seu Jonas Cardoso, filho da nação terena.
e o seu saudoso pai. O que você... Me conta um pouquinho como é que é essa sua vida, né, como origem indígena, e o que ela te inspira na luta cotidiana? Bom, eu tive a convivência com meu pai. Eu tive uma convivência muito pouca com meu pai, né? Porque ele faleceu quando eu tinha 5 anos. E a família dele também acabou ficando bastante distante do meu dia a dia. E como foi uma situação também complicada, né? Que ele foi, infelizmente, assassinado, então eu também não avancei muito para poder adentrar na minha etnia terena com os tios. Eu só fui retomar bem depois, quando eu fui trabalhar na Secretaria do Verde e Meio Ambiente, que a gente trabalhava na Coordenadoria de Participação Popular, e aí eu tive uma convivência com os indígenas Guarani, né? Tanto da aldeia Jaraguá quanto a de Parelheiros. E aí foi me conectando, né, aos pouquinhos, fazendo toda a ancestralidade, ela puxa, né, quando você mesmo que você se distancia ou por algum motivo, né, tem alguma distância, mas ela vai puxando. E aí eu fui indo e conhecendo melhor, conhecendo um pouco mais a cultura terena. Agora, como deputada, já conheci muitos, né, indígenas terena. Estou para ir fazer uma visita lá em Mato Grosso do Sul, na aldeia ali, muitas aldeias que tem, né? Tanto na cidade de Nioaque, ou onde meu pai nasceu, que é Ai, fugiu o nome Aquidauana. Aquidauana. Então, tem muitos indígenas, né? Então, tá bem interessante essa descoberta mais profunda e, ao mesmo tempo, um diálogo maior, né, com uma sociedade que fala assim, mas você não tem característica de indígena, então, não, porque é urbana, não é indígena. Aí você fica no meio, né, de se achar, se colocar, né, e se entender nessa ancestralidade, nessa etnia, e ao mesmo tempo tem que falar o tempo todo dialogando com a sociedade, que não é porque você não está com as vestimentas, né, ou os adereços, que você não é indígena. Então tá bem interessante esse debate, desde quando me elegi deputada federal, dentro do governo, fora do governo, né, nos espaços que eu estou indo fazer entrevista, todo mundo fica com esse ponto de interrogação, porque eu não me declarava indígena. E uma das perguntas também que eles falam, mas você só se declarou indígena por conta da eleição? Aí tem que ter que explicar que na legislação eleitoral você tem ali, né, as etnias. E não tem afro-indígena, porque a minha mãe é negra. Apesar dos avós da parte da minha mãe, os meus tataravós, também terem etnias Guarani e Kaiowá. Mas a minha mãe é negra e meu pai é indígena, então é afro-indígena. Só que não tem lá no... Não existe isso, afro-indígena. Não existe. E aí foi um longo debate na família nesse sentido, né? Porque como você vai tirar a parte da sua mãe que é negra? E aí a minha mãe foi fazendo junto comigo, né, e com a minha família, toda a árvore genealógica, para ver como que a gente também iria se posicionar nesse sentido, independente da questão eleitoral. Mas a gente se deparou com isso na hora que você fez uma mudança, né, recente, né? Então, essa mudança recente, você se depara isso. E agora? Como que a gente, né, se vai se colocar? E foi interessante, porque a gente voltou toda na nossa, literalmente na nossa árvore genealógica. Portanto, sou indígena, terena,
Não nasci em Mato Grosso do Sul, nasci em São Paulo, mas, né, toda a cultura indígena terena, ela inicia no Mato Grosso do Sul. Então, Juliana, desses jogadores que a Ana Lu citou, 3 foram campeões mundiais. O Garrincha foi campeão mundial pela seleção brasileira em 58 e 62. Nosso glorioso Paulinho foi campeão em 2012 lá contra o Chelsea. E nós tivemos um jogador que não foi citado aqui, que ele era o lateral direito do Corinthians na final de 2000 e bateu um dos pênaltis. Lateral direito índio. Então, ou seja, o Corinthians e o povo indígena tem muito a ver, muita coisa a ver. E já aproveitando, Ana Lu, eu jurei para a Juliana uma vez que eu não ia falar que eu conheço ela desde que ela era criança, que é verdade, porque ela tem mais ou menos a idade dos meus filhos. E eu sou amigo da mãe dela, que é uma grande cantora. Você precisa ouvir que a mãe dela, depois você podia falar um pouco sobre sua mãe a respeito do que ela canta. E essa menininha ficava enchendo o saco lá no diretório, entendeu? Que a gente estava participando de reunião, aí ficava ela, meus filhos, aquela molecadinha ficava enchendo o saco ali perto do diretório. Essa menininha virou essa grande vereadora de São Paulo, virou essa mulher de luta, essa mulher combativa, e hoje é deputada federal. Então, aproveitando esse gancho, tem uma pergunta aqui que diz o seguinte: lembra você, menininha, brincando lá nas atividades de São Lucas de Sapopemba? Foi uma imersão desde a primeira infância, né? Aí a pergunta: como criar o interesse por política nos mais jovens? Como podemos empregar o corintianismo para despertar a ideia de justiça, pluralidade e solidariedade? Olha, eu acho que é uma cultura, esporte, música, lazer, dança, teatro. A cultura em si é o melhor caminho de você dialogar sobre política pública, sobre direitos, sobre... muitas vezes as pessoas falam assim, porque eu não quero saber de política. E aí elas linkam a política como somente uma política partidária. Não faz um entendimento que a política é tudo. Onde eu moro, onde eu como, o que eu bebo, o que eu ganho. É tudo. Ela é uma relação... Até a própria relação do esporte é uma política, né? Então, eu acredito que são os melhores instrumentos, né, de dialogar sobre política de direito em locais que as pessoas estão abertas a ouvir, abertas a sentir, abertas a discutir ideias, né? A política, ela é esse espaço de discussão de ideias, esse espaço de discussão, de entendimento de direitos. Porque se só fica relacionado a uma caixinha de partidos, aí ninguém quer saber, né? Porque até por conta que a imprensa, as maiores, né, veículos de imprensa, ela acaba com a política partidária. Ela só trabalha com viés da parte ruim da política, da corrupção, das pessoas que não trabalham, que não fazem nada. Então, ela se coloca nisso. Então, as pessoas, quando só escutam a palavra política, já até se arrepia, né? Dependendo daquela que entende que ela é só virada para a relação partidária, que faz parte, né, do debate da democracia, de como que a gente consegue colocar em prática direitos que estão muito organizados na minha cabeça da classe trabalhadora e o outro lado de uma sociedade menor, né, que trabalha muito para poder usufruir do trabalho dessa classe trabalhadora para ganhar dinheiro, muito, muito dinheiro em cima dessas pessoas, quando não escravizam, como vocês têm visto ultimamente, a gente achar pessoas que ainda em pleno século XXI estão trabalhando na escravidão. Então, resumindo, melhor jeito de discutir e trazer essa juventude, até aquelas que falam assim, eu sou radical, não quero saber de nada, não quero saber de política, já é um ato político, né?
é a melhor forma. Música, cultura, esporte, lazer, dança, é essa composição que starta a consciência. Pelo menos foi dessa forma. Além da minha família, minha mãe ser uma militante, meu pai também era, né, da área da saúde, militantes da defesa do direito, da construção do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras, eu não me sentia confortável, porque eu só ia em lugar que só tinha adulto, né? Só gente falando sobre um monte de coisa que eu não entendia nada. E então eu fui me encontrar dentro das comunidades eclesiais de base da Igreja Católica na parte cultural, né? Fui startar melhor a consciência dentro de um espaço que chamava SEDECA, Centro de Direitos da Criança, Adolescente e Juventude. Trabalhava com o quê? Através do teatro, né? Para poder dizer a realidade que a gente vivia no nosso bairro, na nossa região. Então, é dessa melhor forma que, na minha opinião, que a gente consegue trazer as pessoas para essa consciência política. Sabe que você falou... Só um segundinho, Ana Lu. Você falou uma coisa fundamental aí. Nós entrevistamos na segunda-feira a Maria Cristina Quirino, era uma das mães de um dos 9 adolescentes que foram assassinados pela Polícia Militar naquela invasão da Paraisópolis em 2019, né? E quando diziam para ela que o filho dela tinha morrido por uma questão política, ela não entendia, porque ela era completamente, não entendia nada de política, falava, como? Não, mataram meu filho por quê? Porque nem imaginava que mataram o filho dela porque ele é preto. Porque ele é preto, menino de periferia. E hoje é interessante que ela falou exatamente as palavras que você, deputada federal, está falando, né? Ela é uma mulher, sim, uma mulher do povo, mas muito inteligente. Ela está se estudando para entender que a questão da morte do filho dela não foi apenas um acidente da Polícia Militar, foi um assassinato com viés político. Parabéns, Lu, eu gosto muito de você, então eu sei que você só daria uma resposta desse tipo mesmo. Muito obrigado. E eu também até coloco um exemplo meu, assim, que eu sempre gosto de trazer isso, porque nos espaços que a gente convive, às vezes, ou na comunidade que a gente vive, não se fala tão abertamente sobre a relação de a gente ter ainda muito preconceito, né, com os negros e negras, preconceito com os indígenas. Eu tenho passado por um processo dos dois lados, né? Os que são aldeados, né, que não vê muitas vezes que o indígena que não é aldeado, que não participou da cultura, então, né, tem os seus senões, e por um outro lado de uma sociedade que me enxerga só porque eu não tenho os adereços, né, ou não coloco as roupas indígenas, que eu não sou indígena. Então, como disse no início, está bem interessante esse debate. Mas, ao mesmo tempo, eu, quando dentro do partido, pequena você não entende muita coisa, mas dentro das comunidades de base, você fazia uma atuação dentro da igreja diversa, né? Na luta pelos direitos, não especificamente falava sobre a questão da desigualdade entre negros e negras e brancos, não se falava nem um pouquinho sobre o feminismo, porque não podia, né? Era meio que proibido falar de feminismo, não era falar sobre as bruxas. Então, isso é uma coisa que mistifica, né? Quando eu entro como vereadora de São Paulo, que eu fui, no primeiro ano, tendo muita dificuldade, eu de 55 vereadores, 5 mulheres, eu a única mulher de esquerda da periferia e do Partido dos Trabalhadores, né, progressista. Então, não me encaixava naquele espaço. Aí, na minha cabeça, o tempo todo, o problema era quem? Era meu. Até eu conseguir entender, junto com outras mulheres, porque eu tinha ficado bastante... eu tinha um processo bastante difícil, né, de você se colocar ali super jovem, 27 anos, por mais que você tenha uma formação política, mesmo assim, quando você se depara no dia a dia, não é muito fácil. Aí que eu fui me ligar que o problema não era a Juliana, não era a forma que a gente estava trabalhando, mas sim
a relação das mulheres nesse espaço de poder. E por isso que fala que a gente fala sobre o feminismo, né? Porque quando as pessoas falam feminismo, aborto, feminismo, mulheres radicais, feminismo, tipo, gente, não é nada disso, é só a forma que a gente tem de se colocar numa sociedade de poder garantir os nossos direitos, né? Ter o mesmo salário, que não ter que fazer divisão de trabalho. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que eu acho que a percepção dessa mãe foi muito parecida com a minha percepção sobre o feminismo, sobre o porquê que a gente não, por que não querem a gente em alguns espaços de poder e decisão, né? E o tempo todo você tem que ficar se colocando e achando outras pessoas para se ajudar, porque senão a gente sucumbe, né? A gente morre. Eu vou até falar, por exemplo, né? A entrevista é com você, mas eu vou falar um pouquinho de mim, que eu sou conselheira do Corinthians, né? Estou conselheira, são 300 conselheiros e apenas 11 mulheres, né? E dessas 11, não são todas ativas, né? E aí é o meu primeiro mandato aí como conselheira, e eu senti isso, como é pesado, né? E muitas vezes eu me perguntei o que eu estou fazendo aqui, né? Por que eu fui entrar nessa? Mas aí, quando a gente olha no espelho e fala, nossa, eu estou entrando nessa porque é necessário, né? Precisa alguém começar. E eu acho que foi mais ou menos você também, né, Juliana? Como vereadora de esquerda, jovem, tipo, aonde eu me meti? Mas eu preciso estar. Eu imagino quantas barreiras você não teve que ultrapassar ao longo desses anos como vereadora e chegar agora como deputada federal. Você está sentindo muita diferença, você como vereadora e hoje como deputada federal, mulher, negra, indígena, como está sendo essa diferença para você? Olha, sem dúvida nenhuma, a base da Câmara Municipal de uma capital de São Paulo, ela é uma base muito importante, né? Ela já me coloca vamos dizer assim, um pouco mais experiente, né? E não só ser vereadora, eu fui presidente municipal do Partido dos Trabalhadores na capital, fui primeira secretária, já fiz debates para poder ser candidata a senadora no meu partido. Então, sem dúvida nenhuma, não é tanto tempo de experiência, mas ela me dá uma segurança de estar naquele espaço. Mas eu vou contar um trem. Esse povo de outros estados, principalmente os que são bolsonaristas, que são muitos, como eu posso dizer, parece que você está vivendo em um outro espaço, em um outro mundo, que é muito diferente do dia a dia da nossa caminhada de base. Aí fico pensando, nossa, eu queria pegar metade desses deputados e levar eles para conhecer lá a minha perifa, lá a quebrada, né? De verdade, eles conhecerem o que é de verdade a vida da classe trabalhadora e do povo brasileiro quando ele tem a falta de política pública, quando ele não tem trabalho, quando ele não tem emprego, quando ele não tem renda, quando ele não tem saneamento básico, quando ele não tem um mínimo dos direitos. Porque eles se colocam claro, 513 deputados e são eleitos cada um da sua classe social, né? E que muitas vezes desses 513, uma boa parte deles, a classe social deles, não é a nossa, não é da onde eu nasci, de onde eu fui criada e de onde eu vou quando eu preciso reenergizar, né? Esses dias eu estava lá na cidade de Tiradentes, aqui em São Paulo, e aí as pessoas falam assim, nossa, mas você está andando muito. Eu falei assim, gente, vocês não têm noção. A minha vida, estar aqui com vocês é o que reenergiza para poder encarar aquele povo lá, porque aquele povo é do mal. Tem muitos deputados
que você tem uma percepção muito real da energia, do olhar da pessoa, né? Dessa situação maldosa de ver as pessoas, né? Aquelas frases de bandido bom é bandido morto, aquelas frases de dizer que o MST tem que morrer todo mundo, porque só fica entrando em terras que são de pessoas que querem o bem, ou aquelas frases, né? Que eu sou da pátria, da família, né? Que somos. O mais interessante é que muitos deles ficam lá na tribuna falando da corrupção, banana, banana, banana. Aí eu faço uma pergunta básica. Nossa, vocês falam tanto de corrupção, mas vocês estão com tornozeleira, né? Exatamente. Tem muitos lá com tornozeleira, Juliana? Tem bastante com tornozeleira? Eu já peguei. Às vezes você tem que ficar ali observando, né? Eu tô quietinha, né, gente, também, né, Ana, Lu? Eu só tô observando, porque eu tô chegando, então você tem que só ficar observando. Mas eu já. Muito cedo ainda, né? Quando os deputados que têm uma calça com a boca mais larga, é porque tem tornozeleira. Porque normalmente tá voltando então a moda. Tá voltando então a moda a boca de sino, então, né? É isso, calça boca de sino, tá voltando a moda. Tá. Enfim. Mas assim, né? Tirando a brincadeira, lá é um lugar que a gente tem que ter observar muito, ler muito, né? Eu tô aprendendo bastante, Ana Lu, eu tô muito feliz por isso, porque eu já também queria dar esse passo de saída da Câmara Municipal, que eu acho que eu já contribuí bastante para o espaço que eu queria, mas eu tô bem contente de estar onde tô, conhecendo muita gente boa, ao mesmo tempo que tem muita gente ruim, mas tem muita gente boa, como a Benedita da Silva, a Maria do Rosário, outras deputadas, né, que têm vindo novas. O PT, nós somos em 20, de 69 deputados e deputadas, nós somos em 28 mulheres, assim, tipo, por mais que a capital de São Paulo só tenha feito uma mulher, outros estados fizeram muitas, mulheres jovens, mulheres negras. Então, acho que esse momento também que a gente está vivendo, de novos deputados e deputadas, também deu uma boa energizada na nossa federação. Porque quem estava deputado com o Bolsonaro sofreram demais. E hoje você vê que é muito trabalho mesmo. A gente começa a sessão muitas vezes às 7 horas da manhã, às vezes 6 horas da manhã, que já começa a registrar a presença para poder fazer os debates, tudo muito rápido, as comissões são muito... É grande, né, a Câmara Federal, muita gente, então discussões são muito intensas e muito rápidas às vezes, e você tem que ficar muito atento, porque muda muito rápido algumas coisas. E eu tô gostando muito de estar lá, tô tentando me concentrar mais em Brasília para poder entender um pouco também, porque o regimento interno lido é um jeito, o regimento interno, você no dia a dia, é completamente diferente. E eu tive o privilégio de estar agora como vice-líder, né, da minha bancada, nessa oportunidade que o PT está fazendo, não só o PT, mas o presidente Lula tem feito muito isso, né, de colocar e dar espaços para as mulheres estarem ocupando posições, né? Inclusive de vice-líder, mas também relatoria de medidas provisórias, né? Eu estou aqui tentando ser a relatora da Minha Casa Minha Vida, né? Tenho feito essa discussão, a minha bancada acha importante também. Vai ser uma experiência muito importante para mim. Então, eu estou gostando muito dessa fase e acho que com o presidente Lula a gente vai conseguir fazer bastante coisa que precisa ser feita e necessária e resgatar o Brasil. Ô, Ju, você presidiu a Comissão, né, de Direitos Humanos na Câmara Municipal de São Paulo, né? Como você vê hoje em dia, no âmbito federal, o ministro, né, dos Direitos Humanos, e também queria que você falasse um pouco sobre esses ataques terroristas
que nós estamos sofrendo nessas escolas, né? Que aí tem muito a ver com direitos humanos, segurança pública. Me fala um pouquinho sobre isso, que você tem tanta experiência nessa área. Olha, fala um pouco sobre os últimos tempos da construção das comissões, né? Lá na Câmara Federal e no Senado também, mas mais na Câmara. A gente tinha, o PT tinha colocado 4 comissões que teriam que ser do Partido dos Trabalhadores para presidir, porque sabia que eram comissões que têm que ser defendidas, porque uma boa parte deles querem atacar. Uma que seria a CCJ, né, que hoje está o Rui Falcão, por conta que todos os projetos, tanto medida provisória, os projetos de lei passam por lá, e você tem que ter, né, um arcabouço do governo e principalmente do PT próximo para a gente não ter problema. Um outro era presidir a Comissão de Segurança, né? Exatamente por conta desses ataques que a gente tem visto. Dia 8 foi um dia histórico, né, no Brasil, nessa avanço de depredação dos patrimônios públicos. Uma outra seria a Comissão de Cultura e uma outra seria a comissão... Tinha uma outra comissão que não é de direitos humanos. Eu acho que é trânsito e transporte. Não, minto. Relações internacionais. Relações internacionais, até por conta desse avanço dessa direita, extrema-direita, para tentar dialogar com o mundo de uma outra forma, né, desses fake news. Então, seriam essas 4 que estariam nessa discussão, né, para poder ter o partido. Entendendo que o nosso ministro, ele foi uma excelente escolha do presidente Lula, né, colocando Silvio Almeida. Ele, além de ser uma pessoa muito conhecida e respeitada na área de direitos humanos, nacional e internacionalmente, então a gente entendeu que daria conta... E é corintiano. E é corintiano. Daria conta de você conter ali só os membros da comissão, né, do partido ou da base aliada. No meio do caminho, então foi muito interessante. Eu falo que as coisas mudam muito rápido. A gente fez uma reunião de manhã, então fulano vai ser presidente da comissão tal, fulano vai tá indo, bora, fomos. Quando a gente está levantando para poder ir para as comissões, chega um diálogo muito intenso do governo. Para tudo, não vamos conseguir ficar com a comissão de cultura, recompõe a comissão de cultura com os membros, para ter um bloco muito grande dos membros da comissão de cultura, porque já tinha mesmo, né, não só do PT, da federação, entre outros, da base aliada, e entrega a comissão de cultura e volta e preside a comissão de direitos humanos, porque senão vai dar muito problema, porque os bolsonaristas avançaram todos para essa comissão de direitos humanos, né? Então, estou dizendo isso para vocês verem o peso que teve a Câmara Federal e o Senado, mais o governo, para a Comissão de Direitos Humanos, porque sabe que eles vão atacar de todas as formas, além das relações internacionais e de segurança. Então, foram essas que acabaram ficando dialogando nessa base. Então, a gente está vivendo um momento que a gente não pode achar que está tudo bem, que a democracia foi resgatada. Ela está em processo de resgate, mas ela tem que o tempo todo a gente ficar antenado para a gente não ter surpresas, né? E a par e passo caminhando, entendendo quais são as ações que eles têm feito nessa relação de redes de comunicação, relações internacionais e relação de segurança. Então, a gente tem que estar bem atento a tudo. Ô, Geda, tem recadinho aí para ler aqui para a gente? Liga o microfone, Geda.
Tem sim, querida. Eu só quero acrescentar, sabe que o nosso ministro o Silvio Luiz, ele é filho do Barbosinha, que foi goleiro do Corinthians na década de 60. O pai dele foi campeão de aspirantes com o Corinthians. O pai dele era um goleiro chamado Barbosinha. E nos deu esse menino sensacional, que é o Silvio, né? A gente gosta de prestigiar, Ju, quem prestigia é a gente. Então, aqui estão conosco aqui Mariana Cunque Dantas, Walter Falchetta, meu amigo e irmão, Geraldo Carvalho, Cláudia Debes, que, aliás, falou que tudo é política, desde comprar pão, ICMS, tributo, etc. O Fábio Santos faz um comentário: a cultura transforma os cidadãos. O Nando fala: boa tarde, desculpa atraso, foi tarde, Ana Lu, boa tarde, o Carlos, e uma ótima tarde, nobre deputada e porta-bandeira e corintiana, Geraldo Carvalho. Pede para que as pessoas se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho. E também fala: Juliana, você faz um grande mandato. Laurindo Delmiro, parabéns, deputada, por tudo que está acontecendo na sua vida. Democracia Corintiana. Opa, maravilhosa. Helena Quirino, boa tarde a todos os participantes do canal, perdão. Ele deu uma travadinha aqui. Deixa eu só falar aqui, ó, o Wagner Lima de Araújo, ele é o mestre-sala dos Gaviões da Fiel, meu amigo, e ele falou aqui: muito obrigada por exaltar a nossa cultura com o projeto de lei 438/09. Vereadora Juliana Cardoso, do PT, comemora o dia 10 de junho, dia do mestre-sala, porta-bandeira e porta-estandarte. Aí, você virou madrinha, então, do mestre-sala e porta-bandeira, Ju? Só uma pergunta, eu continuo travando, é? Deu uma travadinha, mas agora eu já fiz uma pergunta aqui, ó, do Wagner Lima para Juliana. Uhum. Mas se eu continuar travando... eu amo a bandeira, eu amo. Então, você virou madrinha. Estão me ouvindo? Estou. Você virou madrinha, então. Eu amo porta-bandeira, mestre porta-bandeira, fiz o curso. Quem não sabe, já vou deixar aqui, fica a dica. A gente tem a MESP-BESP, existe a MESP-BESP, que é a Associação de Mestre e Porta-Bandeira do Estado de São Paulo, que ensinam, né, os casais de todo o estado, os traquejos, né, a evolução, a cultura, né, do mestre e porta-bandeira. Tem toda uma história relacionada principalmente aos escravos, né? Era a forma que eles tinham de se comunicar com outras pessoas das situações que estavam acontecendo, né, de maus tratos. Enfim, então, eu já fui porta-bandeira durante 10 anos dessa escola de samba da tradição da Zona Leste, né, que eu falei no início do nosso bate-papo. E o projeto, na verdade, foi a Gilsa, que era professora da MESP-BESP, que falou, a gente fez um encontro de casais, né, lá na Câmara. Ela falou que poderia pensar um dia para os casais de mestre e porta-bandeira. E a gente conseguiu passar, e eu sou muito feliz por isso, pela MESP-BESP, pelos casais terem me dado esse presente, né, de conseguir ter um dia municipal dos casais de mestre e porta-bandeira. Sensacional, muito legal. Pode continuar, Ojeda, agora você voltou. Então, o Walter falou que agradece você por lembrar das comunidades eclesiais de base. Ele fala: precisamos recuperar essa memória desse pilar importante da esquerda brasileira. O Nando, ela já falou do Nando, e o resto das pessoas estão mandando abraço, sempre juntos: o Ricardo Rasta Messias, Nicéia Correia de Almeida, Luiz Mendonça, Elisa Aragon, Fábio Santos, André Cucha novamente. O David Leite fala: boa tarde, deputada Juliana Cardoso, ativista da responsabilidade. Leandro Barbosa, Saulo Luiz do Paraitim, que está presente, está nos assistindo lá. Itaquera, sempre presente, fala: o
Volto a falar, Juliana me representa e muito pelas lutas e trabalhos pelo nosso povão humilde e guerreiro. Você, como deputada, foi uma vitória para o povo brasileiro. Marco Antônio Conceição da Silva, olha a minha deputada federal, Juliana Cardoso. Aí, gente, popó presente. Enfim, muitas pessoas estão deixando o recado aqui. Eu queria aproveitar essas pessoas todas e fazer uma pergunta para você. Pela sua trajetória, Juliana, como você faz um paralelo entre a tua condição de corintiana e de petista? Eu sei que faz um paralelo entre ser corintiano e ser petista. Fazer um paralelo, como você faz um paralelo entre sua condição de corintiana e de petista? Meu filho, os dois são sofredor. Que traz, os dois traz sufoco, traz alegria, traz, às vezes, tristeza. Assim, os sentimentos, né? Claro que a relação do partido, ela tem uma intensidade mais no meu dia a dia, né? Porque a gente discute profissionalmente o tempo todo, vai discutindo partido, discutindo as coisas. E o Corinthians vem aquela para poder dar aquela relaxada, né? Aquele grito que tá, às vezes, engasgado na garganta, você põe tudo junto. Mas o que eu acho mais lindo é quando eu consigo, de vez em nunca mesmo, ir no estádio e ver toda aquela alegria do povo, né? Ou, às vezes, quando a gente perde essa tristeza, mas que já ela vira e vamos para o próximo jogo. E, ao mesmo tempo, eu acho que a democracia corintiana, né, esse espaço que está sendo já construído há um bom tempo, desde que eu acho que já me entendo por gente, a gente já tem falado muito sobre isso, né, sobre os corintianos de esquerda, né, o esporte, né, vinculada a essa discussão política. Então, também veio numa condição muito interessante, principalmente na defesa da nossa democracia, que não é de hoje, né? Desde Sócrates, enfim. Então, acho que vocês resgataram isso muito bem e num momento muito importante do nosso Brasil, antes do golpe da presidenta Dilma, prisão do presidente Lula, né? E todo o par e passo que foram feitos e que foram colocados na imprensa de uma forma muito importante e espontânea, né? Se colocar o que estava acontecendo em pequenas frases ou cartazes ou, né, os bandeirões, enfim. Então, acho que eles se misturam um pouco. Tua mãe apareceu aqui, ó. Viu, Ju? Tua mãe apareceu aqui, ó. Ela mandou um abraço. Ela mandou um abraço para mim e falou: olá, Juliana querida. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Hoje tem Corinthians aí na estreia da Libertadores da América. Ô, Ju, eu tô te chamando de Ju, assim, já somos íntimas, tá? Tem dois projetos bem legais de você que eu vi no teu site, sobre o direito da mulher trabalhadora, das empresas terceirizadas e também de pontos de apoio para trabalhadores de aplicativos. Eu achei bem legal isso, porque são dois trabalhos aí informais que normalmente ficam esquecidos, e eu queria que você me falasse desses dois projetos. Tá. Todos os projetos que a gente desenvolve, é bom ter um ponto de agradecimento, porque assim, a gente faz com as pessoas, com os movimentos, com os trabalhadores. Nenhum desses projetos que eu apresentei foram projetos que eu pensei, olha, vamos fazer um dia do sol. Não. Todos foram pensados junto com essa comunidade. Então, e nem todos eu tenho de cabeça. E aí eu vou pegar pelos aplicativos primeiro. Sim.
dos aplicativos, foi bem interessante que eu tinha feito uma ida. Sabe ali na Vila Prudente, debaixo do viaduto da Vila Prudente? E aí tem um novo shopping ali e tal. Sim. Eu faço um atendimento lá de umas famílias há muito tempo. E eu fui fazer uma visita lá para eles, né? Conversar sobre um determinado assunto que não me lembro agora. E aí os profissionais dos aplicativos foram me encontrar, falaram, olha, me falaram que ia ter a Juliana, a vereadora, ia estar aqui, a gente tem informação dela de outros lados, a gente quer falar sobre um assunto específico. E aí eu fui entender que eles não têm um ponto, por exemplo, para poder ir no banheiro, para poder esquentar a comida, quando eles levam marmita, se tem condição, de um espaço que eles possam colocar para poder carregar o celular, inclusive, que é um dos principais instrumentos de trabalho deles. Não tem espaço para poder fazer um descanso, de nem sentar, né? Eles têm que ficar, às vezes, muitos ficam em loja de conveniência, aí tem que pagar um café para poder usar o banheiro, né? Coisas assim, né? Exatamente. E aí foi que eles falaram, olha, a gente precisava pensar em uma ação pública nesse sentido, porque, afinal de contas, tem muitos trabalhadores que trabalham com aplicativo ou de moto ou de carro, né? E aí eu falei, então tá, então eu falei, esbocem, como sempre a gente faz, né? Esbocem, né? Coloquem o que vocês têm de necessidade, quais são as coisas que precisam colocar, e depois a gente transforma isso numa legislação do que pode, não pode, porque às vezes tem algumas coisas técnicas que não avançam. E foi assim que surgiu esse projeto. Mas aí eu saí e agora estou catalogando vários projetos meus para poder distribuir entre os vereadores que ficaram, né, agora que assumiram de suplente, para ver se eles emplacam, né, esse projeto de lei para poder ser lei real. E o das trabalhadoras... Aqui, ó, projeto de lei Mãe é Mãe. Ampliar a proteção da criança recém-nascida e a defesa do direito da mulher trabalhadora das empresas terceirizadas. Sim, as empresas terceirizadas, o que acontece? As empresas normais, elas não têm um espaço. Então, a mãe tem que sair muito cedo, às vezes, que é uma mãe que mora na Zona Sul, na Zona Leste, e às vezes elas têm que atravessar a cidade, né? E muitas não têm onde deixar a criança, ou com quem leve a criança para a creche, quando tem vaga na creche ou na escola, né? Então, a gente precisava pensar em alternativas das empresas que elas também tivessem pontos que pudessem ter esses espaços de creche, principalmente as empresas muito grandes. Então, na Câmara Municipal, por exemplo, tem creche, né? Que foi ainda na época do Suplicy, quando foi presidente da Câmara. Então, os trabalhadores, o meu Luiz, quando nasceu, o meu Luiz está com 9 anos, ele nasceu e ficou na creche da Câmara, creche pública, né? Que é ali do espaço perto da Câmara, que não é só para os funcionários, né? Acabam ampliando mais, mas especificamente para os funcionários, para ter essa facilidade de ir e vir. Então, eu acho que precisava pensar em políticas que ajudem, né, as mulheres, principalmente. Como tem um outro, não é projeto de lei, mas tem um pedido, um querer há muito tempo de ter creches noturnas, porque tem famílias que trabalham à noite e não têm onde deixar os filhos, né? Então, tem muita coisa ainda para ser feita. Já avançamos muito, né? De ter creches que antigamente não tinha, mas a gente precisa de mais. E vou contar uma coisa, né, Lu, que eu tô andando no estado, Ojeda, coisa que eu não fazia antes, né? Eu não andava nas cidades do estado. E eu tô indo em algumas cidades que eu fico horrorizada, Ojeda, que não tem creche
o dia inteiro. Bertioga, por exemplo, eu fui, né, ver e as mães eram 82 crianças. Elas não ficam de 0 a 4 anos. A creche não fica com as crianças o dia inteiro. Elas ficam meio período e não tem almoço. Aí fica assim, meu Deus, como é isso? Não pode, contra a legislação. Então, se aqui a gente já tem dificuldade na capital de muitas coisas, é porque as pessoas não têm ideia de como também está essa falta de políticas públicas para cidades que são menores, do interior, litoral, enfim. Então, a gente ainda tem muito debate para fazer. Então, tem aqui uma... Tem aqui uma pergunta que é ligada à questão da habitação, totalmente ligada. Ó. Você acha que seria possível, o seu mandato, apoiar a viabilização de um curso sobre levantamento e fiscalização do recurso próprio na educação pública municipal, diferente do Fundeb? Aí a pessoa que fez a pergunta fala assim, esse recurso, que é 25% de IPTU e do ISS, é particularmente importante em cidades como São Paulo, Campinas, Santos, Guarulhos, as maiores cidades do estado. Ou seja, você acha que é possível que o seu mandato viabilize um curso sobre esse levantamento e fiscalização desse recurso próprio, que é de educação pública municipal, que vem bem de conta essa questão das creches inexistentes aí? Você sabe que isso é... Nesse mesmo dia que eu fui no litoral, fiz Bertioga, Peruíbe, entre outras cidades. E uma das coisas que as pessoas estavam muito reclamando é isso, assim, é a falta de conseguir ter instrumentos de fiscalização. Então, a pessoa é conselheira, mas a prefeitura não abre de verdade o orçamento. E aí tem que ficar buscando na legislação, mas nem é todo mundo que é advogado, enfim. Então, isso E aí eu até fiquei pensando esses dias, eu falei, gente, a gente conhece tanta gente que são militantes e expertise, né? Na educação, na saúde, na assistência social. E onde eu tenho ido, eu tenho falado, gente, olha, vai ter algum momento da vida, você que é expert em educação, em orçamento, que eu vou precisar que você desça ou vá para alguma cidade para poder ter um momento de formação e informação, né? Para determinados grupos que querem se articular. Além do que, tem uma outra coisa que existe ainda o coronelismo, os coronéis, né? Então, por exemplo, funcionário público, se o munícipe vai em determinada região, determinada cidade, e aí vai pedir informação de determinado assunto, se o vereador ou o prefeito souber que aquela pessoa que fez o trabalho dela, que é servidor público, de passar a informação, começa a caçar essa pessoa e colocar ela na berlinda ou na geladeira porque achou que está fazendo alguma coisa para poder desgastar o governo. Então, eu acho que isso que está sendo colocado, não gravei o nome da pessoa, é o Geraldo, né? Ela vai ter que ser muito necessária. É uma das atuações que onde eu tenho ido, tenho matutado isso, assim, como que a gente cria isso. Pela Fiocruz, você pode fazer determinados pontos que são da área da saúde. Mas como eu faço para assistência? Como que dialoga com a educação, sem ser só os sindicatos, né? Como que fala, dialoga com as outras políticas, nesse sentido, para que não tenha esse feudo, né? Essa coisa de os mandatos parlamentares ou mandatos do executivo caçem as pessoas porque elas precisam saber informação. Aí falei, nesse negócio da creche, Ojeda, eu falei assim, gente, se fosse lá em São Paulo, as mães já tinham fechado a rua. Uhum. Verdade. Tinha fechado a rua, vocês não estão entendendo, não, porque não é um direito somente porque a mãe tem que trabalhar, é um direito da criança conseguir fazer a aula pedagógica. E aí as pessoas, não, mas se a gente fizer isso aqui, a empresa que é de fulano, Beltrano, Ciclano, vai mandar a gente embora e a gente vai ficar sem trabalho. Nossa.
Que absurdo. E é verdade. E gente, mas não pode, se você se unir, eu fico, né? Mas vocês têm que se unir, vocês têm que... Não. Aí, então, tem um medo. Eles conseguiram incorporar esse medo das pessoas, sabe? E como a gente starta, e como que a gente consegue organizar para tirar esse medo das pessoas? A gente tem que se organizar de alguma forma. Então, é formação, informação, é luta, é trazer pessoas que não são de lá para poder dialogar. Enfim, eu estou aqui com menos de 100 dias como deputada, mas com minha cabeça fica pensando, né, diversas coisas, como a gente aprendeu, né, na nossa militância. A gente aprendeu a lutar pelos nossos direitos, né? Teve gente que se doou, se colocou nessa militância para poder a gente também aprender. A gente tem que dividir. Você acaba sendo a voz, né, Juliana? Você acaba sendo a voz de milhares de pessoas, né, que não podem chegar até aí, e você tem que ser a voz dessas pessoas. Né? Tem que conectar, né? Eu acho que, além do instrumento da luta, mandato, mas eu acho que a principal ação que eu vejo muito é conectar as pessoas. Porque tem gente que sabe muito, quer ajudar, tem expertise, né, hoje, e tem outras que estão precisando daquilo e não sabem. Então, sim, eu acho que vai ser um dos desafios desse mandato, além de colocar as coisas, né, de informação, de projetos, programas, enfim, pensar legislações, MP, que é o mundo do Brasil, mas eu acho que ele vai ter uma tarefa um pouco mais intensa nesse sentido, de conectar movimento social, pessoas, comunidades, que é possível mudar. Quando a gente se organiza, a gente muda. Eu tenho essa esperança sempre. Sabe o que eu fico imaginando, Ju? Também estou chamando de Ju, você vê a intimidade. Pode já chamar, é porque eu sou amigo não é só porque eu sou amigo da Ana que eu posso chamar assim de Ju, né? Mas, deputada Juliana, eu fico imaginando, você sai de um parlamento que tem 55 vereadores e vai para um parlamento que são 513 deputados. 10 vezes mais, né? E eu sempre discuto na época de eleição, gente, não adianta eleger só o Lula, temos que eleger um parlamento, porque depois ficam reclamando que o Lula negocia. Uai! São 513 deputados. Se nós elegêssemos 250, não precisaríamos negociar com ninguém. A gente não elege nem 100 que pôr. Nós temos que 100 deputados hoje de esquerda. Claro que com a base aliada, o Lula é um grande negociador, ele já está quase conseguindo uma maioria absoluta, pelo que eu percebo, né? Mas é porque ele tem que negociar e é obrigado a aguentar os caras que a gente aguenta aí, que a pessoa não entende de política. Eu falo, gente, a gente ganhou uma eleição, não uma revolução. Ganha uma revolução e você fala o que você quer. Eleição, não. No regime presidencialista, não. Como que é a atuação? Porque eu imagino que desses 513 deputados, deve ter uns 300 lá que nem sabem onde é o gabinete deles. Especialmente aqueles pessoas do bairro. Como que é o convívio de você, uma pessoa que passou a vida lutando, desde menina, desde você foi assessora parlamentar, você foi de tudo, convivendo com esses caras que vêm desses grotões do Brasil aí, eleitos pelo pai que era deputado, pelo avô que era deputado, pelo tio-avô que era deputado, está lá no parlamento, não sabe direito nem o que fazer lá, só olha o político para votar junto. Como que é essa convivência? Eu tinha muita curiosidade de saber isso. É difícil, Olinda, porque você fica enxergando. Eu falo assim que eles vivem num mundo fantástico de Bob, né? Aquele mundo que eles fazem para eles. Não sabem a realidade do dia a dia do povo trabalhador, não sabem a realidade. Outro dia teve um que teve. O outro não, o senhor Eduardo Bolsonaro, que disse assim na tribuna: imagina, o governo do meu pai foi o melhor. Ele conseguiu abaixar o número de feminicídio. Pera. Aí eu fico na minha mesa. O quê? Calma, respira. Que você vai ter 3 minutos, porque é 3 minutos para você falar na tribuna, gente. Eu tô
tentando me adaptar com isso, né? Porque na Câmara é 5 minutos e 15 minutos. 5 de pequeno expediente e 15 minutos de grande expediente. Lá não tem grande expediente. É 3 minutos e pronto. Aí você tem que, né, raciocinar. Mas é isso, eu fico... Aí tem hora que eu vou lá fora, respiro, volto, sento para poder ficar... Porque, de fato, assim, tem um time muito bom, né, de deputadas que vão para a linha de frente, que dialogam, que debatem bem, mas tem outros que são muito perigosos, né? Então, a gente também tem que ir medindo para não entrar nessa provocação que eles querem que a gente entre. E você pode perceber que esse mês, né, eles têm uma forma de atuação, que é de o tempo todo ficar tentando provocar você no microfone da tribuna para você ter uma reação. E muitos dos nossos da esquerda, gente, preciso dizer sobre isso, dá luz para esse tipo de atuação na rede. Então, isso só resolve o algoritmo deles. E lá, literalmente, eu aprendi o seguinte: eu não vou ficar mais debatendo as bobagens que eles falam. A gente tem que inverter isso. Nós temos que falar o que estamos fazendo de bom. O que está acontecendo em menos de 100 dias? Minha Casa Minha Vida, mais médicos, Bolsa Família, lei para poder ter igualdade salarial entre homens e mulheres. Enfim, tem muita coisa acontecendo. Como que a gente usa o nosso mecanismo para poder falar dessas coisas, porque ainda de fato não chegou na ponta. As pessoas me perguntam, Juliana, como é que então eu entro para poder receber o projeto o recurso do Bolsa Família? Como que no Dia das Mulheres, teve muitos projetos que foram pensados para mulheres empreendedoras, para mulheres de periferia. Tá, mas Juliana, como que eu acesso isso? Então, a gente precisa fazer o contrário deles. Dizer o que nós estamos fazendo pelo Brasil. Porque senão vai acontecer o que aconteceu com o governo Lula, de que a gente falou e fez muitas coisas. E aí vou dar um exemplo claro, porque eu sou do movimento de moradia, então eu ia para os lugares onde as pessoas estavam morando, né, em apartamentos que pagavam a prestação de 50 a 100, cento e poucos reais, dizendo o que a grande imprensa falava, que o Lula roubou, que ele roubou, que ele é ladrão, que tem que ser preso, que tem que ser... Mas, gente, eles estão fazendo isso exatamente porque você está tendo a possibilidade de ter um teto. Porque exatamente a classe trabalhadora está avançando nos direitos. Então, a gente tem que ter um mecanismo de comunicação. Eu não sei qual, tá? Ojeda, não sei qual é. Ana Lu, qual que é? Não sei, porque eu não tenho, né? Mas eu só sei que eu não vou mais ficar debatendo com eles. No máximo eu falo assim, olha, vocês param de ficar falando bobagem, tá. Não vou. Não consigo. Não consigo fazer mais esse debate pequeno, medíocre. Porque também acaba não sendo produtivo, né? Porque você perde mais tempo debatendo do que você mostrando para que veio, né? E é isso que eles querem, né, Ojeda? Eles querem isso, eles querem desviar mal, mas fale de mim, é isso. Fale mal, mas fale de mim. Hoje em dia é mais fácil nas redes sociais você ver as coisas absurdas que eles fazem do que as coisas positivas nossas, por exemplo, né? Ô, Ju, a gente está terminando daqui a pouquinho, mas antes de finalizar, eu queria que você me falasse o seguinte, Juliana, o que você espera nesses 4 anos como deputada federal? Você, Juliana, mulher, negra, indígena. Primeiro, segurar minha ansiedade, né, gente? Eu tô assim, numa explosão de querer fazer tudo ao mesmo tempo
e saber as coisas e conhecer as coisas. A Vanilda tem me ajudado muito. A Vanilda, na minha chefe de gabinete, a gente nós estamos falando, nós estamos fazendo estágio, né? Então, enquanto ela vai olhando, enxergando várias coisas que são importantes, né? Essa semana eu fiquei aqui em São Paulo, ela foi para lá e está voltando já com várias novidades de coisas que ela foi descobrindo, de como que a gente produz esses programas, como que a gente coloca para fora, né? Projetos e programas que o presidente Lula tem feito. E, ao mesmo tempo, eu tentando enxergar na Câmara Federal o que a gente ajuda, né? O que a gente... o que esse mandato pode fazer, além de diálogo com o Brasil, que tem que ser feito e precisa ser feito, da relação da tributação, que vai ser agora, os projetos de medida provisória, dessa briga que está tendo entre Câmara Federal, Senado, que o povo não entende porcaria nenhuma, ele quer saber exatamente se vai acontecer, o que vai resolver para a vida deles, mas o quanto a gente pensa isso. Então, o que eu uso, por exemplo, as comissões de saúde, que eu sou titular, a comissão titular de povos originários tradicionais e Amazônia, o de assistência social, família e previdência, o que a gente instrumentaliza, o que a gente consegue trabalhar para uma Câmara Federal ser mais perto do nosso dia a dia. Então, é um pouco isso que eu estou agora me dedicando, né? Para fazer aquilo que eu sei fazer, que é trabalhar com um mandato que ajude a organizar a vida da pessoa, despertando consciência. Porque eu sempre digo, em todas as entrevistas que eu acho que eu já fiz com vocês, entre outros, eu passo, né? A gente fica 4 anos. As pessoas, elas vivem uma vida inteira nas suas comunidades. Como que a gente consegue desmistificar essa política da corrupção, do ódio, que as pessoas não gostam, para elas entenderem que isso tem que fazer parte da vida delas e tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido, porque não adianta eu fazer igual outros deputados que nunca pegaram na tribuna. Eu, acho que 60 dias, já está perdido. Hoje é dia 2, eu assumi dia 2/2. Então, 60 dias na média. Dia 6/4. Eu já peguei na tribuna. Toda semana eu vou na tribuna. E quando eu cheguei lá, eles falaram para mim assim, Algeida, imagina, você não vai conseguir pegar nessa tribuna nunca, você vai sumir, porque tem muitos que eu não, entrou lá, tum, já fui, espero minha vez e fica. 3 minutos, mas estou lá. Eles não te conheciam, né, Ju? Eles não sabiam quem você era. E hoje, foi muito engraçado que na semana passada... tem a Júlia, que está trabalhando comigo lá na comunicação. Lá você tem que pegar assinatura. Aqui na Câmara Municipal era muito fácil, né? Você descia lá no plenário, já assina aqui e tal, e você já passava o projeto. Aqui não, aqui tem que ter, na média, dependendo do que é o projeto, 180 assinaturas. Só que você não acha os 180, né, dos deputados. Então, às vezes, você tem que ir de gabinete em gabinete até você conseguir o número. E aí ela falou o seguinte, olha, Juliana, é muito interessante porque quando eu entro para poder pedir assinatura, a gente sabe, a Juliana, a indígena, não, a gente assina. Então, quer dizer, também buscar esse espaço na tribuna também ajuda você a circular dentro da casa, né? E achar os mecanismos. Enfim, objetivamente, que eu espero é conseguir, nesses 4 anos, fazer ações afirmativas de formação e informação para a classe trabalhadora. Se eu conseguir, pelo menos, né, fazer 1/3 das coisas que a gente conseguiu enquanto mandato de vereador aqui na capital, eu já estou muito feliz. Acho que vou cumprir um papel do que eu acredito. Porque senão não faz sentido para mim. Então, antes Juliana, de encerrar, deixa eu fazer uma pergunta para ela, que eu acho que cabe nesse momento. Ô, Ju, nós somos todos corintianos aqui, né? Eu, você, Ana Lu, quem está nos assistindo aqui. O Corinthians se autodenomina o time do povo.
e há muito tempo ele deixou de ser-lo, infelizmente, porque o ingresso é muito caro. Você pega um jogo da Libertadores, por exemplo, eu já fiz essa conta várias vezes, o ingresso médio custa em torno de R$70, R$80, ou seja, é impossível para um trabalhador conseguir, ele com o filho, digamos que vai só ele, o filho, pega o ônibus, chega lá, pega o trem, depois tem que tomar um lanche aqueles lanches horríveis que tem lá na arena. Eu sou conselheiro, posso falar com tranquilidade isso. Horríveis e caros. Horríveis e caros, então. E aí, a minha companheira que está aqui comigo, ela não quis falar, talvez por modéstia, Ana Lu tem um projeto de lei, junto com a deputada federal Sâmia Bonfim, de fazer que as mulheres paguem 50% só do valor do ingresso. Mas, mais que isso, nós temos que trazer o povo de volta. O Corinthians é o time do povo, então vamos trazer o povo de volta para a arena, para os jogos do Corinthians ou não. E a gente conversou isso com o deputado Genuíno, e ele falou assim, que tal, nesse Vale Cultura, né, que é uma possibilidade que volte a existir, com o Vale Cultura também incluir jogo de futebol, para que a gente possa novamente trazer o trabalhador, o que não pode pagar esse ingresso tão caro, tá? Trazer de volta para os estados, que isso é a nossa essência, está no ethos corintiano, nós somos um time do povo, um time da massa. Como é que a gente pode isolar essa massa? Hoje em dia não tem mais torcedor, tem cliente, né? Se você vai na arena, eu vou no setor oeste, porque eu tenho cadeira cativa, os caras chegam 10 minutos atrasados e saem 10 minutos antes, e ficam o tempo inteiro tirando selfie. Torce para o Corinthians desde depois de 2012. Isso é uma coisa que me irrita muito quando eu vou aos jogos lá. O que você acha que a gente poderia incluir, por exemplo, nesse Vale Cultura também, o ingresso de jogo de futebol? E outra coisa, acho que eu falando particularmente, eu vou ligar para você, porque nós temos uma proposta para levar para o Corinthians, e eu quero conversar com você depois pessoalmente, para te fazer essa proposta, para a gente ir ao Corinthians levar uma proposta de um grande companheiro nosso de Santos, que está nos vendo aqui agora, eu sei que ele está lá, e eu vou te ligar depois, vou ligar para o Vanildo para tentar marcar um papo com você, Ju. O que você acha dessa proposta? Desculpa, Ana Lu, eu tive que falar, que você é modesta, não falou do seu projeto de lei, pô. Da deputada a deputada Sâmia Bonfim é uma puta companheira também, não é porque ela é do pessoal. Ô, Juliana, eu vou... Bem, daqui a pouco vai alguém da Sâmia Bonfim pedir para você assinar essa PL também. Sim. Vamos trocar de PLs aí, uma assina a outra. Com certeza, eu topo. É só me mandar o QR Code, que agora para assinar projeto lá é QR Code. No nosso Infoleg aqui, né, que é um aplicativo que tem da Câmara Federal. Estou super à disposição, gente. É isso, assim, temos que ocupar os espaços. Se temos condição, estamos no governo, vamos construir. Pôr o projeto para poder andar, mas ao mesmo tempo construir com o governo, para ele poder ser sancionado, né? Porque também não adianta ficar só pensando projeto e não ter uma construção efetiva com o governo. Então, isso é uma das coisas que, desses 398 projetos de lei que eu apresentei como vereadora da cidade, 118 são leis. E são leis porque foram construídos, né? Senta com o governo, conversa. O único que eu não consegui conversar foi com o Dória. E também não ia conseguir conversar com o Bolsonaro. Mas eu acho que tem que ser construído. E eu estou super à disposição nesse sentido. Então, quero agradecer demais essa oportunidade de a gente estar aqui, batendo esse papo, nesse espaço super democrático e de pessoas que eu acompanho com muito carinho desde sempre e que torcem pelo mandato, por mim, e estou super à disposição nessa contribuição e também, qualquer dia, eu chamo vocês para ir comigo em alguma cidade para ajudar em algumas coisas, tá bom? Pode chamar. Juliana, boa sorte para você aí nesse mandato. Quando você precisar, as portas estão abertas aqui também. O Ojeda vai falar um tchauzinho para você, mas antes, depois que você falar com o Ojeda, eu só vou querer, que eu peço para todo mundo, finalizar com aquele Vai Corinthians que só a gente sabe fazer, né, Ojeda? Ô, Ju, eu vou mandar para a Vanilda o link dessa tua entrevista aqui no YouTube para que você possa divulgar com o modo que você quiser.
Ela está sem som. Liga o microfone, Ju. Não, eu estou te ouvindo. É que picotou. Pergunta de novo. Eu vou mandar para a Vanilda o link dessa entrevista sua para você usar como você achar melhor com a tua assessoria. Eu quero, em meu nome pessoal, em nome do Coletivo Democracia Corintiana e da comunidade dos coletivos corintianos progressistas, agradecer muito, muito, muito a sua participação aqui conosco. Você, como sempre, é de uma gentileza enorme. Já entrevistei você acho que umas 3 ou 4 vezes. Entrevistamos ela quando ela era candidata a deputada federal. Ela começou a entrevista no carro, porque ela estava chegando em casa e nos atendeu com muito carinho. Ju, muito obrigado por tudo. Obrigado por você ser quem você é e nos representar na Câmara Federal. A gente vai fazer especial esse Vai Corinthians, ok? Vamos lá? Legal, então. Vamos lá, todo mundo junto, hein? No 3. 1, 2, 3. Vai, Corinthians! Obrigada. Um beijo para os seus meninos aí. Muito obrigada, foi lindo. Pessoal, e vocês aí que gostaram da nossa entrevista com a Juliana, não perca. A próxima entrevista vai ser com o Elias Jabor. Aí você vai ter que curtir aqui a página do YouTube do coletivo das comunidades corintianas progressistas. É só você clicar aí, ativar o sininho para receber aí as notificações. Obrigada para o pessoal do Coletivo Democracia Corintiana, que também está transmitindo no Facebook, Movimento Toda Poderosa Corintiana. Muito obrigada a todos vocês que participaram dessa entrevista maravilhosa. Ojeda, muito obrigada também. Até a próxima. Elias Jabor na próxima. Um beijo a todos. Não esqueça, e hoje tem Corinthians. Inscreva-se no canal e ativem o sininho. Não esqueçam, inscrevam-se no canal e ativem o sininho. E daqui a pouco Corinthians em Montevidéu. É isso aí. Boa noite a todos. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!